Olá, meu nome é Elisa Muratori, eu sou escritora, poetisa e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o nosso programa está maravilhoso porque ele é internacional. Tá? Nós trouxemos aí de Portugal uma escritora maravilhosa, Luana Braga. Gratidão aí por você ter vindo, tá? Os agradecimentos para a Nilsângela que nos apresentou. Tá? Muito obrigado. Luana, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional e a curiosidade, assim, que momento da sua vida que você pensou em se tornar uma grande escritora? E ainda internacional. Então, eu escrevia muito bem, né? Desde pequena, eu gostava muito de escrever, desde os 15 anos, sim. Poesia? Não, poesia pouco. Minhas poesias eram sempre dramáticas, né? Aí depois eu editei meu livro, né? É o primeiro livro, porque eu fui participar da UBE, dos escritores, conheci eles, a Moratória, a gente ia juntas. E depois eu decidi fazer uma oficina. Aí eu fiz uma oficina de ficção científica com André Carneiro, algumas horas, né, no Mário de Andrade. E também fiz aquele sobre conto, roteiro de cinema. E aí fui crescendo mais, né, no meu trabalho e senti mais vontade mesmo. Mas na época o meu professor de contos, né, que estava fazendo na verdade estava fazendo a oficina, ele disse que eu era muito nova, porque eu tinha 30 anos, fazia teatro, e aquela loucura de conhecer mais, né, o profundo, ele disse que eu tinha que envelhecer para poder me tornar uma grande escritora. Nossa, e eu fiquei com muito aquilo dentro de mim, mas eu disse, já que ele falou que eu tenho que envelhecer, então enquanto eu envelheço eu vou escrevendo, né? Vou escrevendo. Aí tinha filhos, casamento e muito trabalho, mas eu sempre estava ali a escrever. Sempre eu tinha meu horário para escrever. Você sempre tinha um caderninho, né? Mas às vezes quando vinha inspiração, você pegava qualquer papel e escrevia também? Sim, deixa eu explicar isso mesmo. Eu escrevia, ou às vezes também quando chegou a época dos telemóveis, né? Eu pegava e gravava, estava na rua, fazia um áudio e chegava e escrevia. Porque quando a inspiração vem, ela vem muito rápida, né? E você tem que captar aquilo, porque depois você esquece. Já aconteceu de você estar dormindo e acordar assim, com um sonho, e você levantar e rascunhar? Olha, você acabou de me fazer uma pergunta incrível. Eu já tinha 3 livros prontos, meu livro já estava na editora, que era O Caminho das Pedras. Mas quando tu escreve, tu quer sempre mais e mais, né? E um dia, final de 2021, já tinha acabado a pandemia, nós estávamos todos felizes, né? E eu adormeci e tive um sonho. E eu via o nome escrito, O Anjo Selvagem. Aí eu despertei e falei, vou escrever esse livro. E olha, foi tão incrível que quando eu levantei, aquele nome ficou na minha cabeça, O Anjo Selvagem, O Anjo Selvagem. E eu comecei a relatar como seria essa história. Eu fiz tipo, a gente fala guion, sei lá, eu fiz assim, tipo uma sinopse, né? E deixei ali, disse, eu vou escrever esse livro. E eu passei, desde 4 meses eu fiz o livro. Quando entrou 2022, já mês de abril, março, abril já estava pronto. Mas foi assim, uma inspiração mesmo. Ele veio os personagens, ele veio tudo aquela dinâmica, como eu escrevi o livro. Isso é muito importante, porque muitas vezes acontece para as pessoas, mas elas voltam a dormir e quando acordam não lembram mais nada. Isso. Ana, como é que saiu o título, O Caminho das Pedras? O Caminho das Pedras, ele veio de uma frase. Eu estava um dia em um determinado lugar e uma pessoa se irritou comigo, porque ele era um empresário de uma rede política e ele queria oferecer coisas no meu negócio, que eu era empresário, e eu não aceitei. Aí eu disse assim, não vou aceitar. Eu não tinha muita experiência profissional na época, e ele disse, tu tem que andar pelo caminho das pedras, para tu conseguir o que tu queres. Aí eu peguei e fui embora, mas eu fui furiosa com aquele homem, né? Mas na verdade ele me deu um título de uma história. E eu já tinha algumas coisas guardadas sobre a Carolina, que era um trabalho que eu fazia para a Globo na época que a gente estava gravando, que era
Você Decide, né? Sim. Que tinha um programa que no final da história tinha que decidir. E eu tinha alguma coisa sobre Carolina. Aí eu disse, vou juntar esse trabalho, que é um trabalho meio surreal, né? Meio pesquisar, estava muito bom, estava bem dinâmico. Eu falei, e aqui eu vou montar essa história que é o Caminho das Pedras. A Carolina é seu alter ego ou não? Ou ela só parte desse livro? Ai, eu acho que ela faz parte do livro, mas ela tem um pouco o meu ego. Porque eu sou meia espiritualista, sabe? Então, ela capta muitas coisas ela faz a regressão, né? Neste livro ela fez uma regressão, uma hipnose, depois fez realmente a regressão e ela buscou as reencarnações passadas e mexe muito com o leitor, né? Porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Também o livro fala muito sobre religiões, sobre o budismo, porque ela estava se auto-buscando, né? Hoje nós estamos num momento muito interessante, né, desse livro, porque esse livro foi escrito já tem quase 10 anos. Eu concluí ele mesmo, vai fazer uns 10 anos, né? Então ele fala muito da busca, né? Porque hoje você vê, uns estão buscando a parapsicologia, outros estão buscando religiões, né? Outros são budistas, eu falo muito sobre budismo também. Então nós estamos numa busca de conscientização de nós mesmos. Então nós já não temos mais o que falar, né? Nós já estamos regredindo, estamos voltando à pré-história, estamos buscando, resgatando o que é o nosso passado, né? Que foram nossa era do romantismo, né? Muitas pessoas, muitos poetas, hoje estou muito apaixonada porque eu fiquei junto com os poetas do sarau, questão de poesia, estou muito apaixonada. Que bacana. Ô, Ana, você falou uma coisa muito importante, porque assim, se a gente for verificar a história, tanto a história grega, depois os romanos, todas as guerras, na verdade são os povos lutando por poder. Sim, né? sim. Antigamente você tinha as lanças, as flechas, mas hoje você tem armas mais eficazes. Mas continua a mesma coisa, o ser humano continua sendo o mesmo dizimador, né, de antigamente, Sim. conquistador, essas coisas. Sim. Né? Então essa busca que você falou pelo equilíbrio da espiritualidade, seja qual for a religião de cada um, mas o que vale é a fé. A fé, isso. A fé dele mesmo, a fé do Deus que ele acredita, né? E tudo mais. Né? Muito legal. O que te fez ir para a Espanha também? Ah, tá, Espanha. Então, inclusive eu escrevo muito sobre esses dramas meio macabros, né? A gente perdeu 2 pessoas da nossa família em São Paulo e aí a família começou a ir embora para a Europa. A gente se entristeceu com São Paulo na época, 97, 98 e 2000 e pouco. E a família foi indo embora. Aí eu fui para Canárias, na casa de uma irmã, fui fazer um projeto lá, né? Desenvolver um projeto de exportação na época e acabei ficando em Espanha. Né? Fiquei nas Ilhas Canárias, depois ia a Pamplona, Barcelona, estava sempre ali no país, na região Basca, Catalunha. E aí você foi desenvolvendo melhor o espanhol. E aí, cada coisa que eu via, eu escrevia, né? Eu tenho outras obras justamente por isso, porque eu gosto muito de estar no local para escrever. Porque eu trabalho... é mais inspirador, né? Sim, eu trabalho com comportamento humano, né? Sim. Então eu estou sempre ouvindo pessoas, eu estou sempre próxima de pessoas, eu vejo uma pessoa, porque cada vez que tu fala com alguém, tu aprende algo, né? Tanto com uma pessoa que estiver numa calçada, um mendigo, qualquer pessoa, tu aprende alguma coisa. Então na Espanha eu consegui muito conteúdo na Espanha. Que legal. E muitas vezes assim, a atmosfera do local, o visual, tudo ajuda a inspirar melhor, né? Sim. Que legal. Andar muito de barco também, a gente anda muito de barco lá, né? Que É bom dentro de um barco também, você vendo o mar para escrever é muito bom. legal. Aí você conheceu os vinhos bons também. Ai meu Deus, sim. Aí eu fui para Portugal, né? Sim. Então aí eu voltei para o Brasil, falei, nunca mais vou para a Europa, vou ficar aqui no Brasil. Daqui a pouco já estava lá em Portugal. Fui para 2016 e fui para Portugal. Aí pronto, já gostava de vinho, né? Já conhecia vinho aqui do sul, de Garibaldi e tal. Mas aí, desde Portugal, hoje eu sou capaz de ver um vinho assim
experimentar um e saber qual que é mais encorpado, qual que é menos encorpado. Sim, muito, muito. Ah, que bom. E não gosto de vinho do Porto, viu? Porque ele é um pouquinho, tu já fica, parece mais um licor. Então ele é é muito forte, não gosto. Tá bom. Quais são as outras suas obras? Tem alguma, aqui tem um pouco de terror também, ou não? Sim, vamos falar um pouquinho mais do Caminho das Pedras, que ele é muito... Tem suspense, né? Sim, ele tem uma parte que é surrealismo, né? O que é o surrealismo? Inclusive eu fiz uma entrevista lá em Espanha mesmo, foi em Pamplona, foi um lançamento lá, e a pessoa, uma ficou e várias também ficaram depois em seguida, porque perguntou o que era surrealismo. Gente, surrealismo é tudo que não é real, né? Então vamos dizer, quando o jogador faz aquele gol extraordinário, puxa, meu, foi surreal, né? Então hoje nós vivemos entre o real e o surreal. Então, na verdade, ele tem a realidade e o surreal, né? Como que uma pessoa vai morrer e vai voltar, ou como que você está vivo e de repente você morreu, isso é um surreal, vai ser surreal, né? Verdade. Isso é um surreal. Legal. Esse foi o primeiro livro, então, na verdade, editado? Não, eu escrevi, inclusive está na biografia, eu escrevi Orgia do Medo, porque eu participava de antologia e de repente fiz um livro, né? Escrevia demais, acabou virando um livro. Então, e na sequência aqui do Orgia do Medo, porque Orgia do Medo é terror mesmo, é um livro, é um romance meio muito terror. Aí em seguida eu entrei no Caminho das Pedras. Eu disse, vou seguir o mesmo ritmo. Então esse aqui, ele é um romance maravilhoso, ele tem muita realidade também, né? Ele tem o surreal, mas também tem muita realidade. Mas ele é picante, sabe? Aquela coisa que vai lá, de repente tu tá lendo ele, tu tem que acender a luz porque você fica assustado, né? Ele tem aquele meio suspense. Quando você fala picante, tem um pouco de erotismo também. Tem um pouco de erotismo, mas é picante no sentido assim, macabro, né? Meio macabro, porque de repente você dá risada, mas aí tem um pouco de romance, né? Aquela parte um pouquinho mais erótica, e depois ele volta de novo para aquele terror, né? Que legal! Não sei explicar. Você já teve inspiração assim, tomando banho ou não? Tomando banho? Ou tomando café da manhã, sei lá, no sentada no café, porque em Portugal é cheio de café, todo mundo vai tomar café de manhã. Aí você grava no computador, no celular. Eu tô sentada no café, caramba, mas é só pegando papelzinho e anotando. Pode ser guardanapo? Quando chego em casa é guardanapo, é envelope, o que eu tenho. No café é um lugar fantástico para você ter inspiração. Muito legal, que bacana. E agora você também está escrevendo também em espanhol também, é isso? Sim, não, todos os livros meus, eles estão em português e espanhol. Que bacana, perfeito. Então, maravilhoso, viu? Tá. Ô Luana, e aí agora que despertou essa sua veia aí literária, não para mais, né? Não, e meu projeto, né? Inclusive quando fui contratada pela editora Autografia, né? Que ela é uma editora de Espanha, de Barcelona. Eu tinha um sonho por uma editora de Barcelona e depois fui contratada por a Autografia de Espanha, de Barcelona. Aí eu estava fazendo uma entrevista e ele disse a mim assim, Luana, tudo bem, agora você está na editora de Barcelona, porque quando eu fazia os vídeos sempre dizia que ele era uma editora de Barcelona. Mas não era exatamente o que eu queria. Ele disse, então nós não somos exatamente o que você quer. E eu disse, né, que desde o primeiro momento, nas minhas entrevistas, que eu quero fazer uma coletânea. Né, porque eu já tinha esse, mais 2 trabalhos prontos, né? Além desse, eu já estão prontos, porque eu peguei o tempo da pandemia e já melhorei muita coisa no trabalho. Aproveitei os 2 anos, né? E em seguida já fiz um atual, que é esse outro que eu te falei antes, né? Que é o outro livro que eu concluí agora, no final de 2021 para 2022. E pretendo, eu tenho várias obras para terminar, né? Então eu quero me apresentar realmente num trabalho que eu tenho alguma coisa
conteúdo, meus conteúdos para mostrar, né? Então são diversificados. Um é saga, um é romance, outro já é mais pro lado do terror. E também em comédia. Eu tenho trabalhos prontos, né? Eu tenho trabalhos que eu já fiz, né? Por exemplo, em peça. Eu tenho muitas comédias também. Inclusive, Burocracia e Burguesia, né? Que eu estou com a Alice, Caneira dos Anjos, que eu vou passar para ela esse roteiro, que é uma peça de teatro muito importante que eu participei com o pessoal de um outro país aí, vou lembrar o nome. E chama Burocracia e Burguesia, que é uma peça de teatro, que é uma comédia, sabe? É tipo aquelas falas que você diz aos contrários e pronto, é muito bom. Mas você é multitarefa, porque tem, por exemplo, autores que só se pegam um determinado gênero, né? Uhum. E seguem aquele gênero. Você já é comédia, terror, é romance, né? Bacana. Sim, porque a veia artística, tem aquele ator que tem talento, tem um jogador, tal. Mas a veia artística do autor, do criador, como diz, quando ela flui, você tem que acatar tudo aquilo, né? E para mim, o meu lado cômico é muito engraçado. Inclusive, eu fui fazer teatro para aprender a escrever sobre o teatro. E acabei me tornando, fui trabalhar com Emílio Fontana, apresentei peça de teatro e fazia bagunça, mas eu sempre do lado assim, eu era séria que fazia as pessoas dar risada. Eu disse, por que não escrever pro lado cômico também, né? Perfeito. Tá ótimo. Então eu escrevo do que você, qualquer tema que você me passar, eu posso fazer uma história, uma frase. Muito legal. Vamos ver se você faz uma série para Netflix, né? Sim, queremos, estou lutando por isso, né? Mas aí onde que eu falo? Eu não sei se eu posso estar falando aí, depois ele pode até cortar, né? Porque nós estamos falando aqui do Caminho das Pedras, que já é um livro que ele está com muito conteúdo, ele tem muita parte filosófica, mas ele tem muitos personagens aqui que dá para você desenvolver, né? Muito Sim. bom. E só vendo, né, quem vai ler para poder analisar, que eu posso Você fazer sabe hoje da mesmo. obra. Mas eu tenho um trabalho que eu fiz, eu posso falar aqui, né? Por favor. No programa, que eu estou falando muito de mim, assim, de muitas horas. Ah. Então, eu fiz um trabalho e apresentei quando eu já estava em Espanha, Portugal e Espanha, foi 2017, 2018. Eu fui participar de um concurso da Ordem dos Escritores, que era em castelhano. E de repente ele chegou até a Alemanha, né? Porque eu tenho uma família na Alemanha, tem na Holanda e tem também na Suíça. E acabei me embranjando para aqueles lados. E o que aconteceu? Estava acontecendo na época os 50 tons de inglês, 50 tons de cinza, né? Aí eu mandei o livro para ser revisado lá, não sei o que, lá eu disse, vocês vão escrever em inglês, porque eu não sei lá falar alemão, mas muita gente lá conhece inglês, eu vou traduzir meu livro em inglês, né? Sim. E de repente chegaram para mim, mas Luana, mas seu livro tá no estilo do filme. Aí lá vai eu buscar, né? Porque eu estava aqui no Brasil e cheguei em Portugal, ficava só escrevendo, e não estava nem voltada para aquele assunto. Aí eu fui analisar, fui assistir realmente a série, porque era um filme, Sim. virou primeiro, segundo, terceiro. E quando eu fui assistir, eu dizia, o meu tá melhor. Aí eu ligava lá para a Alemanha para as minhas irmãs, meus amigos. O meu tá melhor, porque essa saga aqui, ó, lá é um homem, aqui é uma mulher. Né? Então é Os Extremos da Vida, que é um livro que está uma saga, que ela vai, mas tem muito erotismo também, né? Mas é uma história muito triste, é um romance feito um documentário em Espanha. Foi um documentário, eu fiquei 2 anos lá, depois vim para o Brasil, depois fiquei em 2010, 2011. Porque primeiro eu pesquiso, depois que eu escrevo. Interessante. Eu não estou num lugar e escrevo, eu pesquiso tudo e depois eu paro em outro lugar para escrever o que eu vi naquele lugar. Tá bom. Dona, te desejo muito sucesso e toda vez que você voltar para o Brasil, vem aqui falar com a gente, tá? Eu Sim. queria que você deixasse seus contatos, que Sim. nós vamos escrever aqui também. Então, o Caminho das Pedras está aqui, estamos no Brasil, está em alta, né? É um livro polêmico. Então, o nosso Facebook, né? É Lourilene Rodrigues, e o Instagram é R Lourilene, e Luana Braga no YouTube, né? Estou lá fazendo vídeo, contando histórias para vocês. Obrigado, viu? Tá. Muitas felicidades. Eu também, tudo de bom.
Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica escritora, Luana Braga, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.